noite a todos. Boa noite ao excelentíssimo prefeito, ao presidente da Câmara, a todos os políticos, aos trabalhadores dessa casa. Boa noite a todos aqueles que estão convidados, como nós, aqui hoje. E hoje nós vamos conversar um pouco, trazer um pouco para a nossa reflexão a respeito da nossa vida, do nosso cotidiano. A gente está vivendo no nosso planeta, aqui no nosso Brasil, um momento muito difícil. Passamos por momentos difíceis. A sociedade, quando, a partir do momento que nós tivemos um momento difíceis da pandemia, nós achávamos que talvez saíssemos dali com algumas mentalidades novas. E vimos, com o passar do ano, voltamos novamente ao nosso estado de lutas, de guerras, de disputas. E isso faz com que a gente, muitas vezes, se torne descrente. Descrente da religião, muitas vezes descrente de Deus, muitas vezes descrente dos nossos irmãos, do próprio ser humano. Mas a gente vai trazer, nossa proposta hoje é trazer uma visão diferente, uma visão em que nós, a partir do momento em que somos cristãos, todos nós aqui, talvez com alguma exceção, não sejamos cristãos, todos nós assim o somos. Se nós efetivamente confiamos naquele Jesus Cristo, que nos apresentou um Deus Pai, um Deus amoroso, que nos fez tantas promessas. E a pergunta é, será que efetivamente eu tenho fé nele? Jesus nos afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós somos cristãos, se nós estamos nessa doutrina que completa 2000 anos, será que nós efetivamente temos ele como sendo o caminho, a verdade e a vida? Ou simplesmente ouvimos essas palavras e não fazemos nada? Ouvimos essas palavras, guardamos no nosso subconsciente, retornamos aos nossos lares e lá nós esquecemos dessas palavras dele. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus, conversando com os seus discípulos, ele nos faz uma afirmativa: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ele nos promete a vida em abundância. Certa feita, conversando com um irmão ateu, ele falou, mas ele promete uma vida em abundância para nós vivermos do modo que nós vivemos, com tanta gente ao nosso lado faminto de alimento físico, com tanta gente faminta de alimento espiritual, com tanta gente faminta de alimento moral. De que adianta uma vida em abundância? Só que esquecemos que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Será que essa nossa desilusão não está calcada, então, nessa falta de fé, nessa falta de certeza? Será que nós colocamos a nossa vida efetivamente para sermos cristãos? O Espiritismo, ele vem estimular os seus frequentadores, aqueles que simpatizam, porque o Espiritismo tem uma característica: o Espiritismo não convida ninguém a ser espírita. O professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, o grande professor francês, que utiliza o codinome de Allan Kardec para que as suas obras acadêmicas não se misturassem com as suas obras, então, espiritualistas,
ele nos dá uma fala muito interessante, que ele fala que o Espiritismo, ele veio para aquelas pessoas que têm fome de conhecimento. Aqueles que não conseguiram respostas, o Espiritismo pode trazer algumas respostas, mas que nós não devemos, e sempre a gente alerta os nossos colegas, os nossos companheiros espíritas, para que nós não façamos proselitismo, porque Kardec ele deixa claro para a gente, nós não devemos oferecer à força o alimento a quem não tem fome, aquele que já está saciado. Então o Espiritismo, é muito importante para nós termos essa certeza de que o Espiritismo é para aquele que quer conhecer alguma coisa, aquele que não se sente respondido na sua prática religiosa, na sua vida cotidiana, e vem trabalhar que o Cristo é o nosso modelo, é o nosso guia. A reforma moral para nós, como foi feito o vídeo com o Divaldo Franco, com irmãos como Chico Xavier, que dedicaram a vida ao próximo, que se dedicaram ao verdadeiro trabalho do Evangelho, que nós possamos ter, trabalhamos com os nossos irmãos isso, que nós possamos ter essa convicção, a confiança em Jesus, a confiança em Deus, sabermos que tudo que nós precisamos, Ele nos dá. Quando Jesus fala que Ele vai nos dar a vida em abundância, muitas vezes nós queremos a abundância na riqueza, no poder, nos bens materiais. Só que nós esquecemos que Jesus nos dá o exemplo a partir do seu nascimento. Nasce em uma manjedoura. Nasce de forma simples, de pai carpinteiro, de uma mãe jovem. Pratica a sua vida até começar o seu missionário. Ele começa trabalhando ali como um carpinteiro. Quantas vezes aqueles que o seguiam eram indagados, mas você segue a este homem? Porque os judeus esperavam um verdadeiro líder, mas um líder guerreiro. Observem, a nossa visão é sempre materialista. É uma visão que busca os bens materiais. Mas Jesus, quando Ele fala que Ele vem para nos dar vida em abundância, é nos dar a vida de alegria, de realizações. Por isso que nós, tantas vezes, nos escondemos através de medicações, de medicamentos, para que nós possamos ter uma boa noite de sono, para que possamos ter um bom dia de trabalho, porque sem ele a gente não conseguiria. É essa certeza que o Espiritismo, não só o Espiritismo, como todas as religiões, vem trazer para nós a respeito de Jesus Cristo, aquele que veio, que se deixou imolar, que passou pelas dores da cruz, mostrando a simplicidade. Não é a vida material, lógico, não podemos abandonar a nossa vida material, não podemos abandonar os títulos profissionais que adquirimos, a experiência, o know-how que adquirimos. Isto é instrumento de trabalho para o espírito, para nós, para a alma. Mas nós temos que trabalhar em nós, buscar a espiritualidade para o nosso dia. Jesus, quando fala essa frase, antes, ele traz uma outra afirmativa. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, então, para que tenham vida e tenham vida em abundância. A que será que Jesus se refere quando ele fala que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir? Será que o ladrão não é o materialismo? Kardec faz uma indagação aos benfeitores espirituais, no Livro dos Espíritos está registrado, que ele pergunta qual é o propósito do Espiritismo? Qual é o grande objetivo do Espiritismo? E a resposta é muito
muito simples: combater o materialismo. Exatamente esse materialismo que nos faz ficar cegos. Se nós trabalhássemos em nós a reforma íntima, se nós trouxéssemos para nós Jesus como guia, modelo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, será que nos poderes executivo, judiciário e legislativo não teríamos menos trabalho? Quanto de nosso trabalho, quantas e quantas tarefas os três poderes da nossa nação têm que desenvolver para fazer com que o nosso egoísmo, o nosso orgulho, seja substituído à força para atender aquilo que o Cristo já nos prega. E aí nós nos perguntamos, será então que essa vida é abundância, mas abundância de forma feliz é possível? Será que nós podemos ser felizes aqui na terra, vivendo a vida que Jesus nos propõe? Será que nós podemos? Sim, o Espiritismo vem mostrar para nós que nós podemos ser felizes. Não a felicidade perfeita, não a felicidade perfeita ainda, mas um dia chegaremos lá. Mas ser feliz tanto quanto este mundo nos permite. Não podemos ser mais felizes porque temos um corpo. Esse corpo que utilizamos para a nossa evolução, esse corpo que utilizamos, ele nos traz problemas. Precisamos nos vestir bem, precisamos nos alimentar, precisamos de bom trabalho, de um bom teto. Isso faz com que o nosso egoísmo, às vezes, suplante aquilo que nós, às vezes, gostaríamos de vivenciar, que era, vou me entregar mais à vida espiritual. Mas não podemos. E Jesus não quer isso de nós. O que Ele quer é que nós façamos a nossa parte, ouvindo os seus conselhos, tendo a fé daquilo que nós precisamos, Deus nos dá. No Pai Nosso nós falamos que nos deu o pão nosso de cada dia. Nós não pedimos a Ele que nos dê o pão nosso da semana. Não é isso que nós pedimos a Ele. Nós pedimos que Ele perdoe as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Nós falamos isso a todo momento no Pai Nosso, mas depois esquecemos quando estamos frente a um irmão e ele precisa do nosso perdão, do nosso apoio, nós esquecemos disso. A vida em abundância, meus irmãos, ela é possível e dentro da felicidade, dentro da realização pessoal. A Igreja Católica criou um slogan para ela que fora da caridade, fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação. O Espiritismo trabalha esta afirmativa de uma forma diferente. Para o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Só que para nós, quando nós falamos em salvação, não estamos falando da salvação depois que nós partirmos, que nós morrermos. Não é isso. Se nós pegarmos a palavra salvação, o que significa a palavra salvação? Estou nadando no mar, começa a bater o cansaço, tenho uma cãibra, e alguém me joga uma boia, eu seguro aquela boia, é a salvação. Ainda encarnado, eu estou depressivo, eu estou com problemas na minha casa, estou com problema no meu trabalho, não consigo me sentir bem. Existe uma tábua de salvação, existe uma boia, que Ele nos promete uma vida em abundância, que é o Evangelho. Quando, vale aqui um parênteses, quando nós falamos em Evangelho, inclusive no panfleto que foi distribuído sobre o Evangelho no lar,
essa necessidade de nós estarmos pelo menos 30 minutos numa semana com Jesus na nossa casa, fazendo uma reflexão em cima do Evangelho. Observem que ali está escrito que nós sugere a utilização do Evangelho segundo o Espiritismo. Na realidade, o Evangelho é um só. Só existe um Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que o Evangelho, algumas passagens importantes do Cristo, em que nós analisamos, na visão espírita, aquilo que o Espiritismo entende, mas é uma interpretação. Poderíamos alterar o nome para o Evangelho segundo a interpretação espírita, mas o Evangelho é um só. É um só. Não existe mais do que um Evangelho. Nós vamos encontrar traduções que algumas palavras divergem, mas o Evangelho é um só. E o Evangelho não é todo aquilo que nós temos na Bíblia. O Evangelho é o ensino de Jesus para nós. Quando nós abrimos a Bíblia, e é triste às vezes ver as pessoas que ainda não conhecem, quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos ter ali o Velho Testamento, aquilo que Moisés, os profetas nos trouxeram, fundamental importância para podermos chegar até Jesus. E aí nós temos no ensinamento de Jesus a figura agora do Deus Pai. Esse Deus que está ao nosso lado, a todo momento nos auxiliando, nos dando o pão nosso de cada dia, sem pedir troca, mas eu preciso fazer a minha parte. Para que eu possa encontrar então essa vida em abundância, é fundamental que eu combata em mim o materialismo, essa visão que damos tanta importância à matéria, que centralizamos a nossa vida na matéria. Esquecemos, às vezes, aquilo que os pastores nos trazem, aquilo que o padre nos traz, que é a necessidade de nós fazermos a nossa reforma íntima. Para que nós possamos ter efetivamente mais felicidade em nossas vidas. Não é somente trocar de carro, pegar um carro novo, um carro híbrido, né, que agora é o sonho de consumo. Não, é que isso vai ser importante, sim, desde que eu não sacrifique a minha família, a minha moral, que eu não tenha que passar por cima dos valores cristãos, que eu sei que muitas vezes eu estou passando para que eu possa atender essa minha necessidade material. Então, meus irmãos, a reflexão que nós gostaríamos de trazer hoje, para que nós possamos guardar em nossos corações, para que quando nós chegarmos em casa, colocarmos a cabeça no travesseiro, que a gente possa pensar até como Santo Agostinho nos traz, que nós possamos fazer uma reflexão do que nós fazemos a cada dia, das palavras que você ouve no seu templo religioso. O que está faltando para que eu possa atender a esse convite de Jesus? A humanidade caminha há 2000 anos sob a égide do Cristo. Há 2000 anos. E a cada momento parece que a gente não aprende. Por isso tanta gente no desespero. Quando nós vimos agora recente a pesquisa do IBGE sobre as religiões, é triste, nos assusta, mais de 15% se dizer ateu ou não tem religião. Muito triste isso, muito triste. Pessoas desiludidas com a religião. Mas por quê? Porque ainda não conseguiram entender, e nós, responsabilidade nossa, não conseguimos mostrar para eles o que é ser um verdadeiro cristão. Nós temos responsabilidade com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com a nossa família, se nós somos cristãos, de demonstrarmos que efetivamente assim nós somos, porque nós servimos de exemplo para o outro, assim como o outro serve de exemplo para mim, que eu use, que eu aprenda os exemplos saudáveis.
e que eu possa ser um exemplo saudável para aqueles que estão comigo. Então, meus amigos, meus irmãos, fica o nosso convite para nós podermos refletir. Jesus veio para nos dar vida em abundância, mas não podemos esquecer do ladrão que corrói a nossa consciência, que corrói os nossos objetivos. Tenhamos fé em Jesus, tomemos as decisões baseados nos ensinamentos do Cristo, tomemos as nossas decisões confiando efetivamente na promessa de Jesus para nós. E acreditem, seremos pessoas mais felizes. Talvez não atinjamos os objetivos materiais que gostaríamos, mas os objetivos morais, a felicidade, uma família, nós alcançaremos. Porque Jesus veio para nos dar a vida em abundância de felicidade, de realizações, de família, realizações que vão nos fazer pessoas melhores e principalmente, aí sim, quando chegarmos ao fim da nossa jornada aqui na Terra, quando o nosso corpo não conseguir mais realizar as suas atividades, nós vamos retornar à casa dele com mais certeza de que cumprimos aquilo que deveríamos ter cumprido. Que aceitemos Jesus em nossos corações e tenhamos ele efetivamente como modelo e guia para que possamos ter esta vida em abundância. Muito obrigado a todos e que o Mestre Jesus esteja em nossos corações.